Reportagem do Portal Poções bate um papo agora com o grande comentarista esportivo Gilmar Campos, aqui da cidade de Poções. Gilmar, o que você achou dessa semifinal da Copa do Mundo entre Brasil e Alemanha? Boa noite, Adelson, e todos os ouvintes aí, de todos os telespectadores de seu site. O Brasil foi uma seleção onde jogou mal, sempre vinha jogando, mas para mim era esperado. Por quê? Porque o Filipão fez algumas convocações que, no meu haver, não cabia para vestir a camisa da seleção brasileira. Por exemplo, convocou muito volante e deixou de fora 3 jogadores que, na minha opinião, tinham de ser convocados, como o Kaká, o Robinho e o Ronaldinho Gaúcho. São jogadores que tinham qualidade técnica no meio campo para conduzir essa bola e ter uma melhor qualidade de passe. E ele pecou em não ter levado esses 3 atletas para servir a seleção brasileira. E hoje o Brasil foi humilhado, porque você perder faz parte do futebol. Mas da maneira que o Brasil perdeu, da forma que perdeu, é inaceitável. Por quê? Porque você tomar 7, o melhor futebol do mundo, tomar 7-1 da Alemanha é humilhante para o futebol brasileiro. Mas infelizmente o Brasil hoje fez uma péssima partida, não tinha um jogador no meio campo para segurar a bola, ter uma qualidade de passe. O Brasil ficou perdido, principalmente no primeiro tempo. Oscar sumido, não pegou na bola em momento algum. No segundo tempo que ele veio mais ou menos jogar melhor, onde fez até o gol, mas no entanto não foi aquele jogador participativo que participou do jogo o tempo inteiro para poder ajudar a seleção brasileira. E infelizmente o Brasil tomou essa goleada. Tudo bem que o Neymar fez bastante falta à seleção, porque é o melhor jogador que nós temos, e também o Thiago Silva, mas não justifica a seleção brasileira ter tomado uma goleada humilhante da Alemanha, que por sinal é uma boa equipe, mas o Brasil infelizmente fez um péssimo futebol nessa tarde de terça-feira e acabou sendo goleado pela equipe alemã. Gilmar, quem você acha que vai ser campeão dessa Copa do Mundo no Brasil? Adelson, pra mim, eu falei, quem passasse do jogo de hoje seria campeão. Apesar de torcer pra Argentina, porque eu torço pro futebol sul-americano. Todo mundo fala, mas a Argentina tem a rivalidade com o Brasil. Tudo bem, mas a rivalidade futebolística. E eu torço pra meu continente. E meu continente é um continente americano. A Europa tem 10 títulos, a gente tem 9. Entendeu? Então se os europeus ganharem mais um título, vai a 11 e a 9. Então vai ficar fazendo gazarra do futebol americano. Então eu torço pra nossa América do Sul e torço para a Argentina, apesar de ser consciente e falar para você a realidade. A favorita desse título é a Alemanha, porque tem um bom futebol, tem grandes jogadores. O que a Alemanha fez, o treinador alemão? Pegou os jogadores e manteve nas 2 Copas passadas o mesmo time, exceção do goleiro, entendeu? Que mudou. Mas a equipe alemã é o mesmo time, o mesmo conjunto, os mesmos jogadores. O que essa equipe fez? Entrosou. Indiferente do futebol brasileiro, que um ano convoca um jogador, um amistoso convoca outro. O Mano Menezes fez um trabalho na seleção brasileira que convocou mais de 31 jogadores diferentes. Você entendeu? E aí, nosso time ficou sem entrosamento. Então, na Copa das Confederações, o Brasil apresentou um bom futebol. Entendeu? Tudo bem. Mas teve jogadores, Adeus, que não veio, que não merecia ter vindo. E o Brasil aí acabou pagando por isso. Por exemplo, o Bernardo entrou mal no jogo. Não tem costume de entrar numa partida tão importante como essa, diante da Alemanha. Tá no banco no time que joga. Entendeu? E você deixar um Kaká de fora. Hernani veio e não jogou, você deixar um Robinho de fora, entendeu? O William veio, não jogou uma partida, ou foi o meio tempo. Você deixar esses jogadores de qualidade de fora da seleção brasileira. Então, o Filipão pecou realmente na sua convocação e pecou hoje na escalação. Por quê? Porque se ele coloca o Ramires ou o Paulinho, ele fechava o meio campo. Porque a Alemanha tem qualidade, entendeu? Ele colocou o Bernard, perdeu um jogador de marcação, entendeu? O Bernard participou muito pouco do jogo. E poucas vezes que pegava na bola, não desenvolvia um bom futebol. Então o Brasil hoje pagou por esses tempos todos que o Brasil veio convocando jogadores, fazendo teste com jogadores, não fez uma base formada, uma base certa, um conjunto para poder disputar a Copa do Mundo, e aí o castigo veio. Então o Brasil não pode errar mais nisso. O Brasil agora tem de investir na sua divisão de bases, entendeu? E investir num treinador. Porque o treinador do Filipão, para mim, na minha opinião, já está saturado de seleção brasileira. Nós temos de procurar um treinador mais visado dentro do futebol. E tem um treinador muito bem preparado no nosso país, que é o Tite. Entendeu? E realmente o Muricy Ramalho errou na época que foi convocado para a seleção brasileira, que estava no Fluminense. Entendeu? Ele negou a treinar a seleção brasileira porque ele tinha dado a palavra ao presidente do Fluminense. Tudo bem, entendo. É um direito dele. Mas você tem que ver que ele foi chamado para defender uma pátria. A nossa seleção. Entendeu? Se ele fosse chamado para outro time, aí tudo bem. Até entendia. Mas ele foi chamado para uma seleção brasileira. E o Muricy Ramalho, na minha opinião, na época, era um treinador mais bem preparado para dirigir a seleção brasileira. Mas hoje
Para mim, na minha opinião, o treinador mais bem preparado hoje para dirigir a seleção brasileira é o Tite, porque ele fez um bom trabalho na equipe do Corinthians, foi campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão mundial em cima do Chelsea, que era um time melhor e mais bem preparado que o Corinthians, mas o nosso futebol brasileiro, como eu já disse, é um dos melhores futebol do mundo, e ele pegou o Corinthians, foi lá e foi campeão mundial. Então ele é o cara mais bem preparado, é o treinador mais bem preparado hoje para servir a seleção brasileira. Gilmar, agradeço sua participação aqui no Portal Poções e peço que deixe, acrescente aí em suas palavras tudo, algo mais que queira. Não, Deus, eu quero só deixar uma mensagem que a seleção brasileira hoje, principalmente o presidente da CBF, juntamente com o treinador que for servir a seleção brasileira, que quando for fazer uma convocação para a seleção brasileira, chamar os melhores, independente da idade, porque Kaká hoje acho que tem 34 anos de idade, mas você vê jogadores com essa idade em outras equipes que deram conta do recado. Então você tem que levar os melhores que você tem, independente da idade. Uma idade que dá pra jogar. E ele não levou os jogadores que tinha, na minha opinião, tinha que ter levado. Entendeu? E quero deixar um abraço aí para meu grande irmão, camarada, George Amaral. Quero deixar um abraço para você, porque seu site é um dos sites mais visualizados da nossa Bahia, do nosso Brasil. Quero deixar um abraço a todos os meus familiares que moram na cidade de São Paulo, em Salvador e toda a região da Bahia. Um abraço a você e a todos que assistem e acessam o seu portal.